Fala aí, galera do Ranking, beleza? Eleições municipais passaram, nós tivemos em duas importantes capitais candidatos socialistas, Porto Alegre e São Paulo, que não venceram, sim, porém tiveram mais de 40% dos votos, né? Uma votação muito grande para candidatos abertamente socialistas, um sistema econômico, político que não funcionou em lugar nenhum do mundo e que gerou os maiores sofrimentos humanos da história. Então fica uma pergunta muito importante para a gente estudar e tentar refletir, né? Por que o socialismo ainda é tão sexy? Por que tem todo esse apelo ainda? Essa é uma pergunta super difícil, super complexa, então nós vamos tentar aqui colocar alguns elementos para reflexão. Em primeiro lugar, porque a maioria das pessoas, especialmente os jovens, não tem a menor ideia do que é socialismo. Não se ensina isso, né? Todo mundo associa de certa forma que nazismo é igual ruim, ok? Agora, socialismo simplesmente passa batido nas nossas escolas. Há de se perguntar por que tantos professores teimam em não expor quais foram os horrores do socialismo e outros tantos acabam pintando até numa luz positiva, né? Um ar meio romântico, dando a entender que seria uma coisa bacana para os nossos alunos. Só para vocês terem uma ideia, se a gente pegar os 3 ditadores que mais mataram seres humanos nos últimos 200 anos, o número 1, ditador socialista chinês Mao Tse-tung, número 2, o ditador socialista soviético Joseph Stalin, e o número 3, o ditador nazista da Alemanha, Adolf Hitler. E o 3 todo mundo sabe, né? Todo mundo associa. Se um candidato tivesse uma foto de Adolf Hitler na sala e convidasse a imprensa, né, e falasse, olha só, esse aqui é meu ídolo, tá uma foto de Adolf Hitler. Esse cara não ganharia eleição nem para síndico de prédio, a imprensa inteira cairia matando. Porém, se o cara tem uma foto do ditador número 1, o que mais matou, que botou Adolf Hitler no chinelo em termos de pilhas de mortos, que foi Mao Tse-tung, aí beleza, aí tudo bem, que é o caso exatamente do Guilherme Boulos. Uma semana antes da eleição, ele convidou a Folha de São Paulo para a casa dele e mostrou lá que é minha casa, minha sala e tal, e tem na parede quadro do Fidel Castro, ditador de Cuba, quadro do Mao Tse-tung, que é simplesmente o cara que mais matou seres humanos na história. E tudo bem. Então é desconhecimento, é passar batido, é passar pano, né? Se você é de um certo espectro ideológico e o ditador de plantão também é do seu timinho, aí tudo bem, aí é um ditador, todo mundo fica quieto. A mesma coisa com a Manuela Dávila lá em Porto Alegre, que perdeu também a eleição por pouco. Ela é do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, que tem como filosofia não criticar a União Soviética, não criticar Joseph Stalin. Ela é incapaz, tem vídeos dela sendo questionada, mas e os crimes de Stalin? O que você acha dos crimes? Ela é incapaz de criticar, de condenar um ditador que matou a sua população de fome, no paredão, nos campos de trabalho forçado. Então isso tudo é a ignorância. Um segundo fator é que o socialismo tem uma mensagem simples, né, de igualdade, de que tudo vai ficar bem, e uma mensagem de revolução. E conforme as pessoas vão tendo a sensação de que o mundo está pior, elas vão ficando mais abertas para mensagens radicais. Aí tem um fator importante da mídia, né, da imprensa. A imprensa hoje está desesperada, porque ela está perdendo o seu modelo de negócio, as TVs estão quebrando, os jornais estão quebrando, as revistas, as rádios, está todo mundo quebrando, não tem como fazer dinheiro, eles não encontraram um jeito de competir com a internet. Então eles precisam desesperadamente de atenção e é comprovado que o ser humano dedica muito mais atenção a emoções negativas do que positivas. Notícia que vende é a notícia imediata, sensacionalista, negativa, aquela que gera raiva, que gera ódio nas pessoas. Isso viraliza, isso espalha, isso gera cliques, isso ajuda o pessoal da mídia a pagar suas contas. Você que lê os jornais, você que acha que está se informando, claro que a maioria das coisas que os jornais sérios postam não é fake news, mas são pinçadas de coisas negativas do mundo, né? Tudo no pior ângulo, tudo do jeito pior de se enxergar, tudo com negatividade, e aí você vai ficando com essa sensação, né, de que o mundo é podre, de que o mundo não está bem, quando não é realidade isso. O mundo está evoluindo, as pessoas estão vivendo mais, as pessoas estão se alimentando melhor, tendo menos doença, menos guerra, menos miséria. A miséria no mundo caiu de 80% há 100 anos atrás para 10% hoje e continua caindo, né? A África hoje é um dos continentes com maior crescimento econômico, com maior queda da mortalidade infantil, está saindo da miséria absoluta. Então as coisas boas acabam não saindo para o mundo e a gente fica com essa sensação negativa e isso abre portas para o radicalismo. E um terceiro e último fator que torna o socialismo tão sexy tem a ver mais com as emoções e com a psicologia. De certa forma ele permite, né? Todos nós seres humanos temos dentro de nós energias ruins, né? Emoções boas. Nós somos seres complexos que têm o bem e o mal dentro da gente. Mas o socialismo, de certa forma, ele permite aflorar 3 das piores emoções do ser humano, né, das coisas mais podres que tem dentro de cada um de nós, dentro de mim, dentro de você, de todos, e aflorar essas 3 coisas que são o rancor, a inveja,
a preguiça, mas você se sentindo bem. Então é muito contraditório, mas quando você abraça o socialismo, eu não estou dizendo que todos são assim, e nem que só o socialista tem essas emoções, estou dizendo que ele está gritando no nosso ouvido, né, o socialismo, o seguinte: aqui comigo você vai poder aflorar o seu rancor, a sua inveja, a sua preguiça, e ainda assim fazer parte do grupinho do bem, você vai se sentir do bem. Por que o rancor, né? Você vai ver que o socialismo, ele raramente te convida a arrumar sua própria cama antes de arrumar o mundo, a olhar para dentro, a pensar, caramba, se eu tô infeliz com a minha vida, o que eu posso fazer para mudar? Não, ele dá a solução fácil, que é apontar um malvadão. Então ele sempre está apontando um grande culpado. É os bilionários, ou é o cara que não é de nenhuma minoria autorizada pelo politicamente correto. Sempre tem alguém, e é uma pessoa meio difusa. Você vê que assim, não, dificilmente o cara vai apontar nomes. Ele vai falar, é esse o culpado. Não, ele cria, não, são os banqueiros. Que banqueiros? Quem é? Que são os grandes bilionários. Quem são os grandes bilionários? Ele não consegue apontar. Porque a hora que você aponta um culpado, acontece uma coisa muito interessante. As pessoas naturalmente apoiam pessoas de grande sucesso, desde que elas acreditem que a pessoa mereceu aquele sucesso, né? Por exemplo, vê se tem algum socialista dizendo que quer invadir a casa do Neymar e tomar a casa do Neymar porque ele é uma das pessoas mais ricas do mundo. Não tem. Ele não vai falar isso, que não é louco. Porque o Neymar é um cara que é reconhecido como um excepcional jogador de futebol. É um cara que conquistou as coisas que ele conquistou porque ele joga bola excelentemente. E as pessoas naturalmente admiram e reconhecem isso. Então o socialista, para ter espaço, ele tem que apontar seres difusos, né? Cartoonizados, imagens de gente que está por trás do sistema, grandes teorias da conspiração, para ir exacerbar esse rancor. A inveja também, a ideia de que no socialismo você vai derrubar aquele cara que está em cima, né? Que você está com tanta raiva, que você está com ódio, que você não consegue aguentar ver o cara lá. É um tema muito constante do socialismo. A ideia de que tem uma quantidade fixa de riqueza, né? Então se alguém tem muito, é porque outros têm pouco. Esse é a essência da alma do socialismo. Eu lembro aqui de um caso muito ilustrativo do próprio Guilherme Boulos, né? Quando ele é entrevistado pelo Flow. E aí o pessoal pergunta, puxa, mas você está criticando os países capitalistas e tal, mas a Europa não está bem? Não é legal viver lá? Não é um negócio avançado? Não é um negócio para se elogiar? E aí ele fala o seguinte, é muito interessante isso. Ele fala assim, para existir uma Europa, tem que existir uma África. Olha só que essência do pensamento socialista de rancor e inveja, né? Se tem a Europa é porque eles estão explorando a África. Ele não aguenta a ideia de que um país pode se organizar e desenvolver tecnologia, educação e instituições e livre mercado e aí ficar rico por conta própria. E outra característica é que o socialista ele defende essa narrativa, né, as narrativas dele, e dane-se os fatos. Mas que se dane. Podemos desmontar rapidamente isso. Claro que a Europa teve colônias, e colônias em muitos momentos foi uma coisa muito ruim, mas a Europa só começa a deslanchar a sua riqueza por pessoa após a descolonização. Então se você pegar o gráfico, depois que acabaram as colônias, aí sim a Europa começa a enriquecer. Outro ponto, os países da Europa mais avançados são justamente aqueles que não tiveram, ou praticamente não tiveram colônias. Noruega, Islândia, Finlândia, não teve colônia. A Alemanha, um país que unificou tarde, foi um dos que menos teve colônia, né? Então cai por terra essas narrativas. A Nova Zelândia é uma ilha no meio do Pacífico, no meio do nada, cheia de cabrito, que nunca colonizou ninguém, que nunca explorou ninguém, que nunca dominou ninguém, e é um dos países mais avançados do mundo. Então essa tese, né, que os caras precisam se agarrar nessa ideia de que se você tem é que você tirou de alguém, né? Que novamente, como eu falei, que a riqueza é fixa e a única coisa que tem para resolver é como dividir esse bolo, né? É uma mentira. É uma mentira. O pacote de livre mercado, de democracia, de educação, instituições fortes, ele cria riqueza. Isso está mais do que evidenciado e o pessoal não consegue enxergar isso porque eles estão presos na lógica do rancor e da inveja. Então são esses apelos aí, tem muitos outros fatores, mas são apelos muito fortes para as emoções, para a negatividade que a mídia instiga no mundo e para a ignorância da própria história, né? É isso que faz com que um regime fracassado, com 0 casos de sucesso nos últimos 103 anos de tentativas, com pilhas de mortos, milhões de fome pelo caminho, com fracasso atrás de fracasso que é o socialismo, ainda seduz massas grandes de pessoas aqui no nosso país. Isso não é uma crítica a você ser um cara de centro-esquerda, ninguém é dono da verdade, existem várias nuances dentro do espectro democrático, né? A centro-direita, a centro-esquerda, puxa, eu gostaria de ter um governo um pouco mais atuante, eu acho que tem que cobrar um pouco mais de imposto para ter mais serviço público, não, eu acho que tem que deixar mais livre. Aí uma baita discussão interessante e legítima. Estou falando aqui de ideologias radicais nos extremos do espectro, já comprovadamente furadas, comprovadamente que só levam a sofrimento e miséria.
Se você gostou desse vídeo, siga o Ranking dos Políticos nas redes sociais.